Olá pessoal, tudo bem? Você, empresário, está preparado para a reforma tributária? Não, como muita gente não está. Você sabe o que a reforma tributária vai impactar no seu negócio? Provavelmente não. E por isso que a gente tem aqui, a gente vai criar 4 conteúdos sobre a reforma tributária que vai ser lançado ao longo desse mês, final desse mês de maio e de junho, para orientar melhor você e para você ter um impacto melhor sobre a reforma. No primeiro episódio a gente vai falar sobre a reforma como um todo, conceitual, o que vai mudar. Depois a gente vai fazer algo específico sobre o Simples Nacional, depois lucro real e presumido, e depois a gente vai apresentar a nossa metodologia sobre reforma tributária, sobre o lucro real, que é o método real. Então fica aqui com a gente nesse vídeo para você entender melhor como vai funcionar a reforma tributária. Bom, na semana passada teve a regulamentação da lei da reforma tributária. Nós fizemos alguns vídeos ano passado, onde explicou o que é CBS, CBS, o que vai mudar, que é o imposto por fora, o que a gente vai falar nesse vídeo um pouco. Sobre esses conteúdos mais técnicos, a gente já falou ano passado, mas o que muda basicamente? O PIS e COFINS vai sair, vai entrar a CBS, e o ISS e ICMS vai sair, vai entrar o IBS. Só que o IBS vai entrar a partir de 2029 e a partir de 2027 já vai entrar direto a CBS. E o que muda de fato? A metodologia de como calcula o imposto sobre o PIS e COFINS. Até hoje, o PIS e COFINS ele tinha duas modalidades, cumulativo e não cumulativo. O cumulativo era do presumido, que se colocava uma alíquota de 0,65 para o PIS e 3 para o COFINS, e só que você não poderia tomar crédito, e o não cumulativo, que era a alíquota do lucro real, que você poderia tomar crédito. Só que a do lucro real era sobre créditos específicos, sobre praticamente o que é intrínseco à tua operação: aluguel, luz, energia, insumos direto à tua operação. E aí o que a reforma fez? Ela mudou um pouco esse conceito, não vai mais existir a cumulatividade, a cumulatividade vai ficar estipulada a não cumulatividade. O que isso quer dizer? Que o CBS ele vai entrar em vigor, já o primeiro impacto no lucro presumido não vai existir mais a alíquota de 3,65. Já vai ser presumido uma alíquota em torno de 8 ponto alguma coisa, que é a do PIS e COFINS, tá? Então o que vai acontecer de fato? Você vai ter que tomar crédito de tudo, tá? Então você vai poder tomar crédito de tudo. Isso gera uma oportunidade, tá? Então assim, se você está no presumido, o que eu vou fazer? Eu vou ter o aumento da minha carga tributária. Sim, você vai ter o aumento da sua carga tributária. E aí começa a brincadeira da reforma, que é sobre créditos. Então aí você vai ter que começar a gerir o seu crédito de uma forma melhor, entender como é que funciona o seu custo, qual o custo que você tem, quais os fornecedores que você tem, e analisar se eles te dão crédito. Então o que a reforma fez? Ela fez com que o governo fez com que você, que é empresário, ele coloque o outro empresário meio que para fiscalizar o trabalho. Então assim, a parte tributária. Então como é que vai funcionar? Quando você emitir uma nota fiscal, automaticamente esse crédito vai ser gerido para o seu cliente, e aí ele vai poder tomar crédito em relação a esse custo de imposto. Se você não pagar, ele não consegue tomar crédito. Então, como é que vai funcionar na prática? Vai ser o grande acerto de contas do mercado em relação ao empresário que não sabe, que não tem organização. Então a gente fala que é uma reforma tributária, mas muitas pessoas, eu também sou dessa linha, de que também vai ser uma reforma financeira dentro das empresas, porque ela vai começar a ter que olhar o seu fluxo de caixa, exigir nota dos seus fornecedores, começar a entender como é que vai funcionar o seu fluxo de caixa, que vai ser impactado. Então ela vai ter uma grande mudança significativa na sua gestão. Por isso que eu falei durante essa semana que a estratégia da reforma tributária não tem que ser terceirizada para o contador tomar a decisão sozinho.
E sim você vai ter que tomar uma decisão junto com a sua estratégia do que você está disposto a fazer e investir. Então acabou um pouco aquela era que vai ser amadora. E aí vai se gerar oportunidade? Vai. A gente vai explicar um pouquinho aqui no vídeo e tal, então se foi só um overview. A partir de 2027 vai entrar só o PIS e COFINS, né, que é o CBS. Então a gente vai focar um pouquinho nisso, que é o que é mais urgente. E as empresas do Simples, a gente vai fazer um conteúdo específico, que vai ser ainda esse próximo mês, provavelmente na próxima quarta-feira, em que a gente vai falar especificamente das decisões que o Simples Nacional vai ter que tomar e como é que é. E um overview que a gente já falou lá atrás e a gente volta a falar aqui, que é sobre você tem que mapear qual é o seu cliente final. Então, em resumo, se você emite nota para clientes, fornecedores, em que provavelmente eles vão precisar de crédito, você realmente vai ser impactado e vai ter que pensar em ter essa apuração que a gente chama de IBS por fora dentro do Simples Nacional. Então, o Simples Nacional, só adiantando um pouco, em setembro vai ter que se tomar a decisão se você, empresário, vai poder quer aderir ou não ao sistema de CBS e IBS por fora. E aí, assim, você vai ter que tomar essa decisão. Você vai ter que analisar o seu consumidor final. Se você emite nota para a pessoa física que encerra o crédito, você provavelmente não vai precisar se preocupar muito e provavelmente a sua opção de ficar no Simples será melhor nesse primeiro momento e que não entram em ICMS. Quando entrar o ICMS é uma outra análise, ISS também, mas a princípio, se você não tem se você emite para consumidor final, provavelmente vai ficar mais, não vai mudar muito a sua decisão de ficar no Simples ou não, a não ser sobre margem, sobre outras coisas. Se você emite para consumidor final, qual é o ponto? Você vai ter que começar a questionar os seus fornecedores, os seus clientes, desculpa, se eles vão te pedir crédito. Aí você vai ter que tomar uma decisão estratégica de talvez abrir uma empresa para um segmento específico para consumidor final, outro não, mas basicamente você vai precisar ter uma análise sobre o seu mercado. Então, por isso que a gente vai ajudar, vai apoiar, mas é uma decisão estratégica também, que é apoiada em cima de várias outras decisões. Então, você tem que analisar o seu financeiro, o seu fluxo de caixa, ver como é que vai funcionar. Por que também? Porque a gente vai, a partir de agora, o imposto é por fora. Então, por exemplo, se hoje você tinha uma nota aí de 10 mil reais e tinha lá 2 mil reais de imposto incluído de PIS e COFINS, você vai emitir a nota de 8 e o imposto por fora, para dar, sei lá, o valor de 10 mil. Só que no teu fluxo de caixa já vai ser feito a apuração assistida e esses 2 mil lá para frente um pouquinho, quando instituir o split de payments, esse dinheiro nem vai para a sua conta. Então, isso tem um impacto direto no teu fluxo de caixa. E esses 2 mil reais também você só vai poder compensar na operação assistida se o seu cliente, basicamente, ele pagar esse imposto. Então, a gente critica muito o governo, a metodologia, mas essa metodologia foi muito inteligente nesse sentido, de você botar o próprio mecanismo para se auto fiscalizar. Então, assim, no momento que ele dá crédito de tudo, ele faz com que todo mundo tenha atenção em relação a isso. Então, vai ter muita gente que vai realmente ter que migrar para o lucro real, vai ser do presumido. Então, você vai ter que começar a analisar o seu impacto. Vai ter aumento de carga tributária? A ideia do governo foi que não tivesse, mas ele não fez a reforma tributária para redução de carga tributária, e sim para melhoria um pouco na parte da complexidade. E aí, sobre a complexidade, ele melhora a complexidade? Sim, melhora, principalmente nos produtos de ICMS. Quem trabalha com produto, a gente
tem clientes aqui que trabalham, sabe o quanto é complexo essa parte de CMS. Cada estado tem o seu ST, se você você paga ali, aí a gente paga hoje não pelo destino, e sim por onde está localizado. Então tem muito lugar aí, tipo Barueri, que é do ISS, Espírito Santo, que utilizaram isso como barreira para trazer empresas lá para dentro. E isso vai mudar com a reforma, porque vai ser muito mais simples. O estado, né, o estado ou município, ele vai pegar o valor de acordo com o destino, para onde a mercadoria vai, onde a prestação de serviço vai. E a alíquota vai ser única. Então, assim, você vai acabar com Barueri 2%, Rio 5%, o ICMS de Espírito Santo na importação X, aqui no Rio é TAD e ST, tem estado que tem ST, tem estado que não tem, diferencial de alíquota. A gente tem um cliente aqui que transfere mercadoria lá para Fortaleza, eles querem cobrar ST de transferência, isso tudo vai mudar. Então isso tudo vai ser muito mais simples. Então a ideia hoje em dia é um profissional que sabe muito a parte do direto, não sabe o indireto aprofundado. Então, assim, a tendência é que reduza a complexidade ao ponto de ter um profissional que saiba olhar e ter um planejamento em cima dos dois cenários. Então, vamos começar aqui a apresentação, que a gente já fez uma introdução muito grande, né? Mas vamos lá. Aqui, a mudança de paradigma, né? O que a reforma extingue do sistema mais caótico do mundo em prol do modelo de padrão global. Então, lá fora, a gente fala muito de IVA, né? Do que é IVA, que é um IVA dual, que são 2 impostos. No Brasil, assim, é complicado, mas qual é a diferença de um para o outro, né? Até 2026 era cumulatividade, como a gente falou, caos de regras, como a gente também falou, e uma guerra fiscal entre o município e o LIS, a gente falando das distorções, como a gente também falou. E o que é a tendência que isso ocorra agora? Não cumulatividade plena, imposto pago vira crédito integral, então não tem mais, é aluguel, não é aluguel e tal, simplificação da base, apenas 2 tributos e tributação do destino. Então isso acaba com essas guerras, assim, sempre aconteceram, e muitos estados cresceram muito, Barueri 1, Rio Bonito aqui no Rio de Janeiro, Espírito Santo, muito em relação a isso. O que vai acontecer daqui para frente em relação a esse município, eu não sei. Então, mas basicamente acabou um pouco o meu centro é no lugar para pagar menos impostos e tal. Acabou entre aspas, né? Porque em 2027 não entram em ICMS. Então tem toda uma regra de transição que está sendo colocado, que a gente ainda não tem a consciência inteira, mas não é de imediato essa parte 100% dessa não complexidade de imediato. A gente vai ter muito foco ali na não cumulatividade do PIS e COFINS, que é o CBS, que aí também gera alguns problemas, tá? Que menores, mas geram. Por exemplo, aluguel, ninguém emitia recibo, profissional autônomo, não emitia recibo. Então eles estão fazendo várias mudanças para que tenha uma nota, que o profissional tenha uma nota para que emite lá no portal, o portal dos médicos, que agora você tem que emitir. O do aluguel você vai ser obrigado a emitir lá dentro do recibo. Isso tudo para que a parte da apuração assistida seja feita em 100%. Então, eu sinceramente tenho muitas dúvidas em cima de como vai ser feito algumas etapas, como depreciação, amortização anterior, para que a gente possa tomar crédito de tudo, tá? Mas a tendência é que isso se ajuste ao longo dos anos. Fronteira de bens. Então, assim, hoje antigamente tinha um conceito de bens materiais, bens imateriais. Então, isso aqui também foi muito simplificado, né? Então, a gente tem bens físicos e imateriais versus serviços. Então, bem material, mercadoria, energia elétrica. Bem imaterial, tributado como bem, não como serviço. Fim equiparado a bem, fim da disputa da incidência. Serviço,
definição resultado, tudo que não é bem é serviço. Então, o que isso traz de fato? Ó, por exemplo, uma alocação ela é equiparada a bem, fim da disputa da incidência. Uma licença de software ela vira um bem imaterial, tá? Tributado como bem, mas não como serviço. E o que isso... Isso aí eles puxaram a sardinha um pouco para ele, porque mas aqui se você não é bem... por exemplo, aluguel você não tributava ISS, porque não era prestação de serviço. Então aqui eles arrumaram um pouquinho nisso, mas realmente aqui tem algumas coisas que, por exemplo, a gente estava vendo lá na legislação, estudando, em que se você tem um bem, hoje você paga PIS e COFINS, antigamente você só pagava o ganho de capital do bem que você vendia, do carro, disso tudo. Hoje em dia, com essa constituição de bens materiais e materiais, passa a exigir IBS e CBS. Então, assim, isso você tem que tomar muito cuidado agora que você tem uma movimentação de carro, de bens dentro de empresa, porque isso pode ser que você tenha que tributar, pode ser não, você vai ter que tributar IBS e CBS sobre isso que antes você não tributava, só tributava os tributos federais. Então, assim, toma muito cuidado em relação a isso, porque isso vai ser, de fato, uma mudança muito significativa em relação à compra de bens, móveis, imóveis. Então, e aí a gente até teve uma polêmica no passado sobre holds e tal, tudo que o governo tem feito para diminuir um pouco esse impacto das holds. Então isso daí é um papo para um outro vídeo, mas você que tem isso, tome atento, qualquer coisa, entre em contato com a gente para a gente poder te orientar melhor. Então, como é que vai funcionar a princípio? Duas engrenagens sincronizadas sobre a mesma base. A arrecadação agora pertence ao local do consumidor final, CBS federal e EBS municipal. E aí a gente tem algumas atividades com alíquota reduzida: saúde, educação, alimentos, medicamentos, produto agropecuário e alguns de redução de 30%, profissionais intelectuais regulamentados como CRC, advogados, administrador, vão ter uma redução de 30% sobre o crédito de CBS e IBS. O porquê isso é importante, tá? Só para vocês entenderem. Então, se você está no Simples Nacional, é um advogado, você, no Simples, vou botar aqui no exemplo da contabilidade, você paga em torno de 8% você paga em torno de 5% no DAS de PIS e COFINS, mais ou menos, eu vou começar a tributar 8%. Só que eu vou poder começar a tomar crédito de outras coisas. Então, é essa análise empresário que você precisa olhar. Então, se você está aí e você fala assim, cara, eu estou perdido, o pilar da reforma ela vai se consolidar em você analisar créditos, analisar o quanto você consegue das suas despesas transformar em crédito. Se você é um PJ, se você é uma empresa que tem pouca, ou se tem o custo de mão de obra, que a mão de obra não entra como crédito, que é um absurdo. Então, assim, por isso que a gente fala que os de serviço vão ser muito afetados em relação a isso. Então, assim, você precisa olhar um pouco o teu negócio. A gente vai fazer, se você quiser, a gente pode te enviar um material, entre em contato com a gente. A gente vai fazer uma consultoria a fundo da reforma tributária, se você estiver analisando todos esses mapas dentro do seu negócio. A gente também, inclusive, vai fazer sobre o lucro real, porque o lucro real, nos próximos conteúdos, a gente vai ver que muitas empresas estão se questionando se é melhor para o lucro real. Então, fique atento em relação a isso. Transparência absoluta, o cálculo é por fora. Presta bem atenção aqui, ó. Como é que vai funcionar agora, como eu falei, ó, R$1.000, alíquota somada 26, a gente está botando aqui uma simulação prática, tá? E também uma simulação em 2033, quando eu entrar aqui, porque teoricamente aqui em 2027 vai ser só 8%, mas só para vocês entenderem a lógica. O valor cobrado será 1.265. Só que o valor que vai entrar teoricamente para você vai ser os R$1.000.
Esse 265 ele vira gestão de crédito. E aí que entra o ponto de muitas coisas. Então vamos supor aqui que você compre de uma empresa do Simples Nacional, que não te gera crédito. Ela vai te vender por R$ 1.100. A que vai gerar crédito para você vai te vender por 1.265. Aí você fala assim, cara, eu vou comprar a mais barato. Mas a mais barato vai ser que você vai pagar mais caro, que é o 1.265. Você entendeu aqui como é que é a lógica de entendimento aqui? Se você pegar uma empresa que vai te gerar crédito, o melhor cenário é você pagar 1.265 e não R$ 1.000, 1.100, que vai ser a empresa do Simples. Então, quando você fizer um orçamento, você vai ter que entender quanto vai ser esse imposto de fora e quanto você vai conseguir tomar crédito em relação a isso. Slides da gestão. O que fica aí de tudo que a gente falou do módulo 1? A mudança para o cálculo por fora e a reclassificação de bens e materiais exige uma revisão imediata de todos os contratos de longo prazo. É o que a gente falou aqui. O preço líquido da sua empresa precisará ser isolado da nova carga tributária para proteger suas margens durante a transição. Não se trata apenas de mudar a contabilidade, mas de reeducar seu time comercial de forma de orçar e negociar. A gente nem falou aqui do time comercial, mas realmente você vai ter que ter uma cultura comercial um pouco diferente. Tá até na hora de você negociar com o seu cliente. E vai ser aquela famosa pergunta, né? Você prefere para o seu CNPJ ou para o seu CPF? Aí o malandro malandro não, o cara que é bem preparado, na hora que te vender uma mentoria e tal, vai falar assim, cara, eu posso te vender para o CPF. E aí você fala, não, é mais barato? Tá, então eu compro no CPF. Mas aí você não vai tomar crédito da sua mentoria que você vai comprar no seu CNPJ. Então, se o cara estiver preparado comercialmente, ele vai te empurrar a vender na sua pessoa física. Então, fique atento em relação a essas novas armadilhas que um comercial bem preparado vai fazer. Então, quem estiver na frente vai tomar muito isso. E aí a gente falou um pouquinho do Simples, a gente vai falar um documento, a gente vai falar em um conteúdo específico para a gente debater um pouquinho, mas a escolha do Simples. O Simples vai ter uma encruzilhada realmente estratégica. Tá? A empresa do Simples vai ser forçada a mudar a sua forma de ver as coisas, de organização financeira. E aí é um ponto que para a gente que é contador vai ser bem legal em relação a isso, porque as empresas são realmente bagunçadas operacionalmente, estruturalmente. Então, é isso que a gente fala. Aqui é uma reforma não tributária. Acho que o tributário é só a consequência final. Acho que é uma reforma financeira, comercial, uma reforma como empresário tem que enxergar a sua empresa. Se você é empresário e não entende isso, você vai ficar para trás. Então, aqui o que eu falei, a opção para recolhimento por fora, empresa pública do time regular, mantendo os demais tributos no time. Como é que vai funcionar? O Simples ele tem 6 tributos, como todos têm. Você vai pagar IR, contribuição social, INSS, e em 2026 ainda, 27 ainda, o ISS por dentro do trás, e o restante você vai pagar por fora numa guia diferente. Aqui, sim, vai ter um aumento de custo de contabilidade, porque a gente não vai conseguir gerar, fazer a mesma forma que é o Simples, então vai ter uma mudança de um montão de coisa. Mas aqui vai ser um cenário muito promissor. Eu acho que é na gestão da sua empresa. Eu vou pagar mais caro, mas aqui é onde você vai conseguir ter muitas oportunidades tributárias. Porque a gente fala assim, o lucro real é difícil, mas o lucro real a gente fez agora, a gente vai apresentar um resultado amanhã num cliente presencial, onde ele economizou, estando no lucro real, reduziu a alíquota efetiva dele para 19% que estava, para 10%. Então, assim, isso só se consegue dentro do lucro real.
Então, qual é a decisão, o impacto, a matriz de decisão que você precisa ter em relação a lá, como eu falei, B2B, empresa, migração urgente, opção B, clientes corporativos, isenção, fornecedores que transitem em crédito integral. Não caia na armadilha de achar assim, eu vou dar um migué, esperar ano que vem para poder ver se o meu fornecedor vai pedir nota. Ele provavelmente em janeiro você vai emitir a sua nota normal, vai chegar em fevereiro, ele vai ver que está pagando imposto muito absurdo, vai questionar o contador, e aí o contador, não, aqui não tem crédito. Então, cara, não caia no migué de falar, vou ver o que acontece, vou deixar o meu cliente me questionar, porque ele pode te questionar já te trocando. Então, isso aqui você pode perder muito mercado se você não se adaptar, porque o cara não vai te pagar mais caro só porque você é bonitinho, presta um serviço legal, se você não ter crédito, tá? Ah, mas aí você vai ter que abaixar o preço para competir com outro, coisas que talvez não vale a pena em relação a isso. B2C aqui, análise híbrida, o consumidor final não toma crédito. Então, quando você vende para o consumidor final, você não vai ter muitos problemas. E aqui eu te falei da não cumulatividade, que é o crédito como pilar, que isso daqui é o que vai gerar crédito integral. Aqui, ó, isola regularmente o uso e consumo dos sócios, sem crédito para joia, obras de arte. Isso aqui não precisa falar, né? Mas tem que estar explícito, porque, pô, como é que o sócio vai lá beber uma bebida alcoólica e vai tomar crédito, né? E também já é demais. Exceto para insumo para sua atividade fim. Ok? Aí você pode falar que você bebeu aí alguma coisa. Eu não bebo, né? Você pode falar que você bebeu alguma coisa para comemorar. Então você vai dar vinho para o seu cliente. Aí é nesses casos aí. E side de gestão, a moeda invencível. Seu foco do mercado é vender para outras empresas B2B. O crédito tributário que você repasse agora parte do seu produto. O fornecedor do Simples Nacional que não transfere crédito de IBS será visto como 20% a 25% mais caro. Olha o insight que vai mudar em relação a isso. Você vai pagar mais caro e vai ser melhor para você. Por quê? Porque a análise passa a ser a sua margem e não somente o valor do custo que você tem. A escada da transição, como eu falei, 2026 o teste, fim do PIS e COFINS, CBS entra com uma alíquota cheia, IBI e é reduzida a zero, exceto zona de Francal. E 2029 a redução gradual. Eu tenho um cronograma aqui que eu até postei hoje. Esse aqui é um pouco melhor. 2026 será sem alteração de CMS, nada. Entra em 2000, olha lá, a alíquota de 8,7, tá? E aí o que acontece? Sem alteração de CMS e sem alteração de ISS. Aqui é um ponto que vai ser cobrado uma alíquota pontual, tá? 0,05, mas aqui você vai poder tomar crédito, tá? Então é só para teste, tá? Essa alíquota aqui nesse 0, alguma coisa e começa, teoricamente, a valer em 2029 de forma integral. Então preste atenção aqui, ó. O IBS 10%, cara, isso aqui vai ser uma loucura. Joga na a conta não faz nada, que nem o Adjad falou, vai ser lá, então, mas preste atenção nisso aqui. A gente vai ter duas apurações simultâneas, tá? Então, a gente vai apurar ICMS, ICS e o IBS. Então, aqui vai ser 10%, 20%. Aqui diminui para 80% para 20%. Aqui 70% para 30%, 60% e aqui integral. Mas aqui, ó, aí um crédito de um vai virar no outro. Cara, isso aqui vai ser uma loucura. A gente vai precisar se congelar e só acordar aqui em 2033. Essa vai ser a vontade de todos os contadores. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o Sprint Payment e apuração assistida. Foi o que eu falei também. Essa liquidação financeira é muito complexa. Se vende, e acabou, o dinheiro vai ficar retido. Isso aqui só está previsto lá para 2029, começar um teste, tem que ver banco. Vai mudar governo quase 2 vezes. Só que, na verdade, o Split Payment, ele nada mais é do que a liquidação financeira. Isso aqui vai ser muito complexo de fazer. Isso aqui, assim, eles estão criando o sistema,
vai ser a partir de 2039. Então, mas assim, a reforma ela não está baseada em split payment, ela está baseada nisso aqui. Isso daqui que é o pilar da reforma tributária. Tá? Essa conta da empresa, valor líquido, isso aqui, não necessariamente vai acontecer. E eu, sinceramente, eu acho que nisso nem vai acontecer. Tá? Porque os bancos não vão dar mole, vão querer cobrar tarifa, o governo vai querer bancar, o empresário não vai... E vai ser uma loucura. Só que isso daqui pouco importa, tá? No final das contas. Por quê? Porque quando você faz a apuração assistida, você já tem a sua apuração de crédito e débito. Então, assim, você só vai poder, basicamente, tomar crédito se o seu fornecedor pagar. Então, mal ou bem, a apuração toda, você pode chegar lá, clicar. Você que é fornecedor, você vai poder antecipar o pagamento e pagar a guia. Eu acho que isso muito que vai acontecer nas empresas grandes. Então, quando você vai gerar lá o pagamento, você vai lá, você vai incluir a guia e já pagar para o cara a diferença do dinheiro para já tomar crédito de imediato. Então, assim, e se sobrar crédito, você reembolsa em 24 horas, 48 horas, que é a promessa. Então, assim, a parte do segurar o dinheiro, eu entendo que não é o pilar da reforma, tá? Mas é o que se vende aí pelo medo. Aqui a gente botou aqui as principais setores, assim, ó, educação vai ter redução de 70%, clínicas, contabilidade de 30%, volume de crédito é baixo, por quê? Isso é muito importante, porque aqui é muito mão de obra. A gente tem 40% de custo de mão de obra. Então a gente tem muito pouco crédito. Educação, foco e folha, também tem muito pouco crédito. Moderado equipamentos, aqui tem equipamentos. Alto, frete de mercadorias, e-commerce. E-commerce vai nadar de embraçado. Restaurante, alto. Alíquota cheia, baixo, entendeu? Aqui é muito perigoso de software, tá? Software vai sofrer muito. Investimento, baixo. Baixo o crédito, né? A alíquota é regime específico. A janela de eficiência, né? Que aí é otimização, reengenharia, quando basicamente vai ter a questão do B2B, é mais ou menos a tela de oportunidade. E aqui o insight final, que é o fim do puxadinho fiscal. O fim de semestre, destrói a engenharia de isenções, a vantagem competitiva e vamos chegando ao fim. Bom, gente, esse conteúdo foi um pouquinho denso. Espero que vocês tenham gostado. Provavelmente vocês vão estar e irão estar ainda com muita dúvida. Mas se você quiser, entre em contato com a gente, clique aqui embaixo, acesse. A minha metodologia que a gente entende, né? Não é na onda dos gurus, de medo, de nada disso. O que eu entendo, tá? Se você me perguntar. Me pergunta o que eu acho. Eu acho que a reforma vai gerar uma oportunidade para as empresas que são organizadas. Tá? Eu acho que, mal ou bem, muitas empresas que não têm a gestão como pilar vai acabar sofrendo. Ah, mas os pequenos vão sofrer? Provavelmente sim, mas eles vão ter que se readequar. E se readequar em quê? Então, eu tenho que emitir nota. Então, você vai emitir pelo valor correto. Hoje, o que acontece? Isso aqui é R$10. Pô, se é sem nota, é 5. Qual a vantagem que o cara tem? Nenhuma, porque ele está tomando o prejuízo de pagar menor. Então, fique atento em relação a isso. Eu sei que esse conteúdo está um pouquinho grande, mas espero que você tenha gostado e que seja diferencial no seu negócio e que a gente faça esse trabalho junto e todo mundo vai aprender. Tem muitas coisas que ainda vão mudar. Aí o presidente que pode entrar aí, pode falar, já vai falando que vai mudar a partir do dia 1º, se for outro presidente. Então a gente sempre está muito sensível a essas mudanças políticas também. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus, curte aqui, vamos embora.